Saudações, ó bastiões! Tudo bem? Gente, eu já estou falando isso dormindo. Virou bordão. E na semana que vem tem novidade no vídeo de segunda-feira. Teremos aí uma novidade muito interessante, muito importante. Eu ia até contar hoje, mas meu diretor não deixou. A culpa é dele. A culpa é sempre dele. Eu não deixo. Eu queria até falar para vocês do que vai acontecer de novidade a partir de setembro, que vai ao ar em outubro, mas eu não posso falar o que é, porque o meu diretor não deixa. E ele bota a gente no tronco, ele bate. Ele é aquele capataz que anda com ele, tal do Felipe. Felipe, o capataz, brabíssimo. Eles não têm pena de mim, não. Brincadeiras à parte, gente. Piada interna. O Kevin Couto, que é o nosso diretor, e tem como assistente ali o Felipe, que é o capataz dele, que é o outro que também me bate, ele não deixa eu contar a novidade. Então, eu vou guardar a novidade para a semana que vem, mas eu acredito que vocês vão gostar muito dessa novidade. E aí, gente, nosso bate-papo de hoje, aula 2 do nosso... Não é curso, né? É um bate-papo ali, é um mini curso. Estamos falando hoje sobre empreendedorismo, a ideia de nós colocarmos o nosso plano B em prática, o plano C, muitas das vezes, e liberar na nossa mente este conceito de gerar fonte de renda, né, fonte de trabalho, e a importância disso. E aí, o nosso bate-papo de hoje, que é o planejamento e a estruturação de quê? Da ideia de você entender o construindo as bases. Olha a importância, hein? Construindo as bases do seu negócio. Esse nosso bate-papo, neste exato momento, ele se torna extremamente importante. Que você vai começar a desenvolver um plano de negócios que funciona. E o que não funciona é quando, muitas das vezes, as pessoas que querem te transparecer uma ideia de empreendedorismo, eles te vendem um curso, que esse curso nada mais é de algo que quer dizer o seguinte: você está pagando para não cometer os erros que eu cometi. Essa é a ideia. E aí, o plano de negócios, ele deve ser prático, direto, ele deve gerar a ideia, a consciência de que ele não é ali um trabalho de faculdade, ele não é um trabalho de conclusão de curso. Não, é algo que você vai colocar na prática. Você vai orientar aquilo ali da melhor forma. E aí, você precisa entender o que é o foco. Existe um resumo executivo, você entender a análise de mercado, o planejamento de marketing e venda. Gente, marketing hoje é tudo. Tanto que o marketing no passado ele era uma gerência dentro do comercial. O marketing hoje é uma diretoria dentro das empresas, porque ele determina o exato momento em que você vai levar a pessoa a efetuar a compra. É entender que marketing não é venda. Marketing é levar o cliente do ponto A ao ponto B. Isso é marketing. Vender é qualidade, é preço. Aí você vai dizer preço, aí você fala sempre em valor. Ah, tá esperto, né? Então, é a ideia de você mostrar para a pessoa que aquele produto que você está transmitindo, ele tem qualidade e ele tem valor. Ele agrega valores para você, entende? Para que esse tipo de negociação ele se torne um ciclo e você não faça uma venda. Você vai vender com frequência, que não seja o mesmo produto, mas um outro produto. Quando eu falar produto, gente, entenda, produto ou serviço. O serviço também é um produto. Entender que isso sendo usado
com uma visão ali, com clareza, você ter comunicação, o enfrentamento dos desafios, é você encarar essa situação de frente. Quando o titio Arnaldo sempre fala, olha, pode ser simples, mas não será fácil. Entendeu? E aí, entender ali modelos de negócio, como você vai ganhar dinheiro, a venda direta, uma assinatura, publicidade, comissão, intermediação. Como é que você vai desenvolver estes conceitos? O que você deve considerar nesse exato momento? Valor percebido pelo cliente, a escalabilidade do modelo de negócio, a complexibilidade da operação. Isso tem que ser simples, pode não ser fácil. E a sustentação de longo prazo do teu negócio. Você não pode lançar um negócio que só vai vender em determinada época do ano. Entenda que isso deve ser analisado com muita frieza. A formalização sem burocracia. Você deve começar do jeito certo. Você vai fazer o quê? Qual o regime jurídico da sua empresa? Aí você vai dizer, ué, mas você já está falando em empresa? Sim, não estou falando que você vai regularizar agora nesse exato momento, mas você já tem que ter isso planejado. Você vai começar como um MEI, um faturamento de até 81 mil por ano. Vai ser o quê? Uma empresa de pequeno porte? Como é que você vai iniciar isso tudo? Você pode até não lançar mão na prática nesse momento, mas você precisa já ter isso idealizado. A propósito, todo empreendedor, ele não gosta muito de surpresas. Surpresa não é interessante. Aí você vai falar, mas e se a surpresa for boa? Não sei. O que é uma surpresa boa? Vendeu mais? E aí? E o meu estoque? Como é que está meu estoque? O meu estoque hoje consegue suportar essa notícia boa? Vamos pensar nisso, hein? E aí, gente, pensar no momento posterior na existência de um CNPJ. Não importa onde, mas a existência de um CNPJ. E aí nós precisamos ter a consciência de que, de no mínimo, uma organização básica em relação à contabilidade, mesmo que você comece pequeno. Aí você vai dizer assim: caraca, mas tu já está me falando para contratar um contador? Não, estou falando para você já gerar o entendimento de você trabalhar ali o quê? O ativo e o passivo, anotar todas as despesas. Nós precisamos fazer isso. E aí, a ideia de você saber como precificar estrategicamente. Porque se você não souber precificar, ou você assusta o cliente, ou você vai quebrar achando que está tendo lucro, se você não souber calcular todos os custos. E a propósito, separa. Conta da empresa é conta da empresa. Tua conta é tua conta. Aí você vai dizer, mas Arnaldo, eu não tenho empresa. Tudo bem, abre uma conta no teu nome em separado. Não usa a tua conta normal. Use uma terceira conta. Você não pode pensar que você está vendendo barato porque você está comprando por 10, está vendendo por 13. Você tem custo. E qual é o teu custo? De repente, o teu custo, o teu produto é bom. Você poderia vender por 15, 16, porque você tem, de repente, um custo de 2, 3 reais. E aí você calculou 13, você está quebrando sem saber que está quebrando. E aí nós temos que separar o cálculo de custo total mais valor recebido mais mercado concorrente. Você tem que saber quanto é o preço do teu concorrente daquele produto. Você tem que saber qual a qualidade do produto do teu concorrente, entendeu? E aí nós temos que desenvolver estratégias de custo mais margem, preço baseado em valor. Titi já falou sobre preço e valor, entendeu a diferença? E aí a gente vai descobrir o que é um preço competitivo de um determinado produto. E aí nós vamos testando essa situação e nós vamos ajustando conforme o feedback do mercado. O centro do entendimento correto,
o espírito de entendimento correto daquilo que seja, com certeza, você materializar o bom andamento do mercado, é você ter o feedback. Você ter o feedback do mercado, você vai conseguir, com muita facilidade, entender o espírito do comércio e trabalhar da melhor forma. E aí, nós precisamos fazer projeções financeiras realistas. O que você deve esperar do seu primeiro ano? O que você vai esperar ali a respeito do... Tá bom, vou começar um negócio aqui. Qual é o meu investimento inicial? O que eu vou gastar de equipamento? Estrutura, estoque. A respeito do estoque, eu vou ter estoque próprio ou eu vou trabalhar o estoque do meu fornecedor? Ou sou eu que desenvolvo o meu estoque e aí eu preciso adquirir matéria-prima? Entendeu a diferença? A gente precisa estar esperto. Isso tudo tem que acontecer antes de tirar daqui e colocar em prática. Se você pensar, eu vejo isso depois, vai ter problema. E aí, o que nós temos como custos fixos? Aluguel, luz, internet, matéria. Aí você vai ter os custos variáveis: matéria-prima, comissionamento. Isso tudo a contabilidade te ajuda a respeito de custo fixo, custo variável. Mas isso não quer dizer que você precise de um contador. Inicialmente, você só tem que anotar tudo, entendeu? E aí, nós temos que ter uma ideia de que a receita esperada ela deve ser conservadora. Não vá achando que você vai ficar milionário, não vá achando isso, porque é uma das coisas que normalmente elas são oferecidas no mercado. Você entrar num negócio onde você vai investir pouco e vai ganhar muito. Gente, te oferecer uma proposta onde você não vai ter trabalho e você vai ganhar muita grana, foge, porque tem golpe aí. Tudo tem que vir com muito trabalho. E o trabalho precisa ser estratégico. E aí, nós precisamos calcular uma coisa chamada ponto de equilíbrio. O que seria o ponto de equilíbrio? É uma venda mínima para que você não tenha prejuízo. Olha, eu vou vender aqui, eu vou usar o exemplo do bolo de pote, como normalmente eu falo. Eu vou gastar tanto de matéria-prima. Quantos bolos de pote eu tenho que vender para ficar no 0 a 0? Isso é importantíssimo, que aí nós vamos saber. Tá, eu tenho lucro daqui para frente. Até aqui, todo dia, eu tenho que vender 10 bolos de pote para pagar meu custo. Entende? E aí, nós temos que ter um absurdo, é absurdo mesmo, controle sobre o quê? O fluxo de caixa. Fluxo de caixa é o livro ali, o nosso livro diário da contabilidade, é algo que faz muita diferença. E uma das coisas que eu sou muito grato foi no momento em que Deus me iluminou, quando eu fui taxado como louco, quando eu fui estudar economia, administração e contabilidade ao mesmo tempo. Fui taxado como louco. Depois que me formei, me chamaram de gênio. Sabe o que é isso, gente? É a ideia de você não ser visto inicialmente com o valor que você realmente merece. Quando nós iniciamos este canal, que também é um empreendimento, algumas pessoas não teceram o menor comentário, não opinaram em nada. E aí, quando viram o sucesso, que hoje nós alcançamos uma média de 4 a 5 mil visualizações dia, e as pessoas hoje sabem que o nosso canal é uma realidade, aí nós somos vistos com o distinto reconhecimento. E aí é uma coisa muito importante que eu vou falar agora. Não espere o reconhecimento dos outros, porque isso tem que partir de você. Aquele cara ali é um empresário de sucesso. Por quê? Porque ele está obtendo retorno. Isso vem de dentro para fora. E vou dizer uma coisa: faz bem para caramba, amigo. Você saber que o teu negócio está funcionando, que aquilo está dando certo. Mas
sempre com o que nós acabamos de falar aqui, um comportamento conservador, sempre calmo, tranquilo. E aí, nesse exato momento, o titio vai usar uma frase de impacto que é para vocês poderem entender bem exatamente o que é isso. Vou me concentrar para falar, para fazer uso desta frase de impacto. Negócio sem plano é como dirigir com os olhos vendados. Não tem como não bater. Aí vocês vão dizer: caramba, o cara gerou uma expectativa absurda para depois falar uma porcaria dessa. Mas é a mais absoluta verdade. A ideia de você estar ciente, consciente de que você está com os olhos vendados só te causa a certeza de que você bater com o carro é uma questão de tempo. E aí, gente, o que nós precisamos entender a respeito disso? Que planejar antes de empreender, você vai reduzir aí uns 80% da tua margem de erro. E é exatamente esta falta de planejamento que quebra hoje mais de 80% dos empreendimentos no Brasil. Então, a ideia de você, peraí, vou perder um tempinho aqui, vou me organizar, deixa eu fazer umas contas aqui para ver se isso aqui realmente compensa. E aí é quando eu faço uma pergunta bem otimizada. Você já viu alguém abrir um negócio, investir tudo o que tinha e quebrar em menos de um ano? Isso acontece toda hora, gente. A falta de planejamento, ela mata os sonhos. E, assim, é uma outra coisa que nós vamos falar muito, inclusive na próxima fase do nosso canal. Eu não vou falar não, tá, diretor? Mas na próxima fase do nosso canal, nós vamos falar em algo muito importante a respeito do crescimento dos negócios. Porque existe hoje uma ideia que as pessoas não entendem. Você só consegue crescer se você souber delegar poderes e você se profissionalizar. E uma das ideias do você se profissionalizar é você se tornar empresa. E aí, quando você se torna empresa, você começa a pensar maior. E a carga tributária é uma das coisas que normalmente gosta de travar esse pensamento, entende? E aí é quando surge a ideia de que as empresas elas trabalham 5 meses por ano, em média, 5 meses por ano, só para pagar impostos. E uma das coisas que nós seremos aqui redundantemente enfatizadores, vamos dizer assim, vai ser falar sobre redução de carga tributária, planejamento tributário. Isso para as empresas é algo de muito, muito importante. A gente entender na prática como isso funciona. E aí nós vamos transferir isso para a base prática e entender que, sem papo de MBA americano, se você está pensando em empreender ou começou e está se sentindo perdido, assistir esses vídeos vai te ajudar muito. Sabe por que eu digo isso? Porque, inclusive, está me ajudando. O nosso canal é um empreendimento que está crescendo. E aí, hoje, entender que o lucro é consequência do teu trabalho, mas não é a única consequência. Existem outras. Você começa a entender com uma outra realidade. A gente começa a ver que o mundo pode ser muito melhor. O mais importante, além de empreender, precisamos fazer a economia girar. Esse é o importante. E nós vamos falar muito sobre isso. Ok, gente? Ó, papo de empreendedor. Nosso bate-papo de hoje foi esse. Amanhã falaremos de investimento. Isso. Onde guardar o din-din que você ganhou hoje? Estamos no conceito. Ok?
Um beijo, gente. Até amanhã. Investimento, hein? Tchau, tchau.